Conversar agora com o consultor Leonardo Horta, ele que é sócio da Maitreya, e vamos falar dessa debandada das empresas da Rússia, dadas as sanções do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, ao país, e várias empresas deixaram a Rússia. Leonardo, boa tarde, seja bem-vindo aqui a esta cobertura especial da Jovem Pan da guerra da Ucrânia e suas consequências econômicas no planeta todo. Boa tarde, Piotr, boa tarde a quem nos assiste. Leonardo, eu tenho feito menção aqui de um aspecto que eu me pergunto depois, obviamente num pós-guerra, quando a gente conseguir finalmente um acordo de paz, a retirada das tropas russas do território ucraniano, enfim, que um acordo seja conseguido, o quanto que o mundo pode lidar com essas sanções que ele aplicou à Rússia, se justas ou não, se exageradas ou não, enfim, é uma série de sanções. Essas empresas estão saindo e elas pedem receita também. Por mais que a imagem de permanecer na Rússia, nesse momento, tenha um dano reputacional gigantesco, elas pedem receitas também. E se elas pedem receitas, elas podem demitir pessoas em outros países ocidentais, onde, por exemplo, não houve nenhum problema em relação à guerra. Mas isso começa a gerar um problema econômico muito grande. Qual é a sua perspectiva para essa situação? A questão ela é global, né? Porque por mais que se afete a uma saída da Rússia, a decisão foi tomada por motivos de imagem, político, financeiro, seja qual for o motivo, cada um na sua perspectiva, essa saída vai impactar na companhia globalmente e efetivamente vai impactar localmente lá na Rússia também, né? Porque também está desempregando pessoas lá. Alguns não desempregaram, alguns só suspenderam a operação e continuam pagando salários, mas a maioria que forem saindo da Rússia de uma certa forma vão abandonar o mercado e abandonar de alguma forma a operação local que ele tem lá. Agora, esse impacto é um impacto que ele vai trazer cada vez mais a discussão que já começou alguns anos atrás, muito antes da pandemia, que é a desglobalização da economia de uma certa forma, porque esse efeito vai ser em cadeia e as empresas vão ter aí desde afetada a sua cadeia de suprimentos global, as suas operações locais e prejuízos. Isso não temos dúvida que uma guerra ela vai gerar efeitos econômicos adversos para vários setores e essas empresas vão ter. Mas elas vão tentar proteger as suas operações que funcionam normalmente, que não estão diretamente ligadas a essa situação. Porém, com a globalização da cadeia, você mexer vamos pensar numa indústria, ela desativa uma planta da Rússia. Na hora que ela desativa essa planta, ela montou essa cadeia de suprimentos, uma indústria global leva décadas para estabelecer sua cadeia com eficiência, com capacidade de olhar custo, logística, mercado consumidor, capacidade industrial, capacidade de tecnologia, mão de obra, fornecedores locais. Uma planta que está funcionando na Rússia tem um fornecedor, na Rússia tem vários fornecedores que também fornecem para essa planta. Então, pensando numa indústria, pensar em serviço é a mesma coisa, né? Como é que você desenvolve uma rede de restaurante na Rússia? Você precisa de vários fornecedores que vão ser afetados com isso também. Então, vai começar cada vez mais a ter um efeito em cadeia e isso vai gerar necessidade de uma revisão global da cadeia de suprimentos de cada um desses que está deixando lá, porque, inclusive, essas operações não devem ser só da Rússia. Se você tiver uma indústria na Rússia, provavelmente você usa essa indústria para ofertar produtos na região ao redor da Rússia também. Então, começa a ter aí um efeito em cadeia relevante e que vai levar alguns anos para se voltar a estabelecer a melhor prática depois disso. Leonardo, normalmente o setor empresarial no mundo inteiro tem muito poder sobre os governos dos seus países e eles influenciam decisões políticas ali, sobretudo quando se fala em relação a perdas ou capacidade de maior de ganho, enfim. Eu me lembro que eu cobri muito isso durante a minha vida de repórter, quando começou o fenômeno da globalização, quando ele ganhou corpo nos anos 90, o principal argumento para dizer para as empresas vá buscar fornecedores externos era o custo. A gente tinha, por exemplo, os países do leste europeu, que tinha, por exemplo, salários muito mais baixos. A China, por exemplo, agora que foi talvez o último fenômeno, mas os tigres asiáticos também forneceram muito do final dos anos 80, começo dos anos 90, essa mão de obra até qualificada em algum momento, mas também barata. Quando eu faço este corte, por exemplo, com a Rússia e também com alguns países que podem sofrer sanções,
que de repente pode não cumprir uma determinação americana e os Estados Unidos vão lá e aplicam sanções a esse país também. A Bielorrússia é só o primeiro até este momento, mas chegou a ameaçar inclusive a China, o que é quase inimaginável pensar numa coisa desse momento. Como é que esses empresários vão reagir? Porque a contabilidade não dá muita trégua, a contabilidade chega. Eu sei que tem a questão reputacional, mas, enfim, você imagina que haverá uma pressão para, digamos, distender um pouco essas sanções logo no pós-guerra, ou o mundo vai ser completamente diferente, eliminando parte dele, como, por exemplo, o que seria a Rússia hoje e a Bielorrússia? Essa é uma resposta que tem partes, né? Vamos raciocinar com a lógica do empresário. O empresário, ele vai olhar para essa situação e vai dizer, olha, peraí, eu tenho que refazer minha cadeia de suprimentos que vai estar afetada de forma relevante, principalmente as empresas totalmente globalizadas. A hora que ele fizer isso, ele vai olhar a matriz toda, mundo de fornecimento, operação, mercado, vai levar um tempo, isso não é uma coisa, não se desenvolve isso em um ano, se desenvolve em alguns anos, né? Mas ele vai voltar e vai começar a buscar aonde ele vai realocar, onde ele vai ajustar isso. E na minha opinião, junto com uma revisão que é a globalização. Ou seja, ele vai começar a pensar também em ter uma gestão de risco e não só de custo. Porque quando a gente olha para essa situação, realmente, a mão de obra pode ser mais barata, pode ter algum incentivo para ter ido para lá com alguma operação, mas perto do risco de eu ficar sem a operação ou ter situações de imagem, situações econômicas, ou eventualmente até questões democráticas, né? Você pode ter expropriação de companhias, você tem situações que o risco começa a ter valor, e aí o empresário vai ponderar isso e vai falar com países e com governos que estejam dispostos a flexibilizar alguma coisa. Isso já está acontecendo, né? Independente, antes de pandemia, a gente já tinha movimentos de países que tiveram migração de suas indústrias ou serviços para fora do seu país, seja para a Ásia ou para qualquer outro local, e que começaram a também ter uma precarização da mão de obra local. E começaram a dizer, peraí, eu preciso dar algum incentivo para que as indústrias fiquem aqui, independente da gente acabar de ter falado da complexidade tributária que a gente tem no nosso país. Mas existe uma discussão que os governos também vão tentar atrair as indústrias e os serviços para que eles fiquem mais locais, né? Porque precisa, de uma certa forma, um reequilíbrio, e aí vai haver uma intenção dessas empresas de avaliarem isso com perspectivas adicionais ao financeiro, obviamente que sejam sustentadas economicamente, mas que façam sentido para uma perenidade, uma estabilidade, uma gestão de risco e lucro que a companhia necessita. Leonardo, Felipe Bueno, nosso comentarista, quer lhe fazer uma pergunta. Felipe. Leonardo, boa tarde. Bom, a gente está vendo um mundo em que há muita importância para a imagem, para o simbólico, para a lacração, para o cancelamento, etc. Né? A gente está falando de empresas que vendem produtos, né? Vamos pegar o exemplo, talvez, dos mais famosos, de uma empresa que fabrica e vende para a população russa, por exemplo, hambúrguer e batata frita. Então, ela tem uma operação e essa operação tem um resultado que é absolutamente checável, financeiramente falando. Agora, versus a ideia, né, versus a imagem fora do território russo, o que é que pesa mais? E a minha pergunta tem uma segunda parte. E quando a empresa não vende batata frita, vende uma ideia, vende um conceito, vende luxo, por exemplo, né? Uma empresa que está conectada com ideais, conectada, a marca tem mais importância o que ela representa do que propriamente uma roupa, né? Como ponderar o que pesa mais? São os resultados naquele país em questão ou a imagem que essa empresa tem no mundo? Boa tarde, Felipe. Então, vamos lá. Eu acho que, de novo, em partes, né? Essa é uma pergunta complexa. Vamos pensar o seguinte. A empresa que ela tem uma lógica, os valores e as coisas que ela defende dentro da companhia, a sua proposta dentro do seu idealismo que ela tiver, seja ele qual for. Ela, além disso, ela vai olhar principalmente o efeito que ela vê na estratégia futura dela, na imagem dela, porque a imagem se converte em resultado, né? Você tem uma imagem de uma marca, uma imagem de uma indústria, uma imagem de uma cadeia que seja de restaurantes, isso se converte em resultado quando é bem tratada. Então, ela vai criar, todas estão fazendo isso, vão olhar a sua defesa de imagem e ao que elas querem estarem conectadas e vão tomar decisões baseadas nisso. Então, não é uma decisão que também ignora qualquer efeito. Pelo contrário, vai pensar no efeito que isso dá. Obviamente, o teu ponto que você trouxe, por exemplo, de produtos de luxo, marcas de luxo, quanto maior for o valor agregado que a marca tem sobre o produto, o serviço, a percepção de quem paga por isso,
essa é a que mais vai rever a sua defesa não só da cadeia de suprimentos que eu acabei de falar, porque isso essas que têm melhores, vamos chamar assim, margens e rentabilidade, vão pagar um preço que elas estão dispostas a pagar para reduzir o risco de passar por isso. E agora, vai ter uma análise que certamente todas estão fazendo, existe tecnicamente como fazer isso, você faz uma análise, você avalia impacto, percepção, e você começa a movimentar de acordo com isso, porque no médio prazo se reestabelece a lucratividade, porque tem um impacto inicial, que é o que todo mundo está discutindo, vai ter um impacto inicial, qualquer que seja a decisão, ficar, sair, pagar para não trabalhar, vai ter um resultado, e isso no médio prazo tem que retornar para o empresário, porque é assim que o mundo funciona no mundo dos empresários, né?